Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Se estiverem com sua Bíblia, por favor, abram na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Fica logo depois dos Coríntios, 1 e 2 aos Coríntios. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Perdão, capítulo 6, versículo 7. Amém? Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Os que já acharam, enquanto os que procuram encontros, os que já acharam, podem orar ali comigo. Amém? Senhor, eu já me sinto abençoado pelas orações feitas a Ti, com poder e com autoridade durante esse culto, e com os louvores no meio do qual o Senhor habita entre eles. Mas eu venho fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que faz conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte, edifique, que nós não saímos daqui como chegamos, que nós saímos diferentes. Aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da fé. Amém? Glória a Deus. Irmãos, gostaria de começar a mensagem dessa noite levantando alguns pontos que são trazidos até nós através do texto ora lido. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, e acredita-se por muitos que tenha sido a primeira que ele enviou às igrejas, uma das quais ele abriu. E essa carta está relacionada a um povo do qual faz parte um dos discípulos do apóstolo Paulo, que seria Timóteo. Timóteo era um amigo pessoal de Paulo, e Paulo andou por aquela região, abriu aquela igreja, pregou por aquelas pessoas, e a fé daquelas pessoas passava por lutas, dificuldades, problemas. E essas notícias chegaram ao apóstolo Paulo, que estava em Roma. Ele vai escrever essa carta para consolar, para exortar, para explicar coisas que aquelas pessoas precisavam entender, precisavam ouvir. Veja que o processo do aprendizado na nossa vida, ele é um processo que muitas vezes ele é grato, ele nos remete à desistência. Quantos de nós já tentou aprender algo que não conseguiu e desistiu por entender que por mais que tentasse, por mais que investisse, não ia conseguir levar aquele aprendizado à frente? E a palavra do Senhor, ela passa pelo processo do aprendizado. Eu não sei qual lado é ventilador e qual lado é exaustor. Agora tem que esperar parar. Vocês me avisam aqui, né? Nós não vai me distrair. Pode mudar? Amém. Você vê que sozinho ninguém faz nada, né? Para apertar um botão a gente precisa da ajuda. Agora veio o vento. Glória a Deus. Irmãos, a igreja que estava localizada na região da Galácia passava por dificuldades. Agora ela vai receber uma carta do apóstolo Paulo cheia de instruções, cheia de ensinamentos, pontos de vista dos problemas que foram levados para Paulo.
Veja que por mais amor que o apóstolo Paulo tenha colocado nessa carta, um livro fechado, uma carta que não é aberta, não passa de um pedaço de papel. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta nas mãos de alguém que tem curiosidade, nas mãos de alguém, e eu diria que não precisa muito mais do que curiosidade. A palavra do Senhor, ela se torna poderosa, ela potencialmente acontecerá diante de alguém curioso. A mesma coisa é uma carta, quando ela chega no seu endereço, se quem recebe a carta tem a curiosidade de abrir para entender, para ler, para entender o que está contido naquela carta, e pode não ser nada, pode ser um texto que não vai ter valor, mas mesmo assim existe uma chance de o que está escrito ali fazer sentido, dar uma direção, dar entendimento sobre algo que não se tem, dar ensinamento sobre algo que não se conhece, receber notícia de alguém que por outra forma não chegaria essa notícia. Quando a carta chega na mão de alguém que entende o poder, o potencial daquele pedaço de papel, aquilo não é mais um pedaço de papel, não é mais um pergaminho, não é mais um livro, aquilo se torna uma esperança. E para todos aqueles que a palavra do Senhor for uma esperança, o nosso Deus, de onde quer que Ele esteja, no alto do seu sétimo ou terceiro céu, tem nos enviado respostas às nossas orações, tem enviado poder para as nossas mãos, e nós vamos acessar esse poder através da palavra do Senhor. Então, quando essa carta do apóstolo Paulo chega à igreja localizada na região da Galácia, ela tem um motivo, ela tem algo pelo qual ela foi enviada. Se nós entendermos que a Bíblia, a palavra do Senhor, foi escrita e endereçada a nós por um motivo, nós não vamos mais perder tempo em não utilizar essa palavra, em não empregar ela nas nossas vidas, em não deixar com que ela faça parte de nós. Nós vamos parar de conhecer a palavra do Senhor pela opinião dos outros. Irmãos, a nossa sociedade tomou um rumo onde as pessoas preferem conhecer a palavra do Senhor através de alguém que prega. Eu estou pregando a palavra do Senhor para você aqui nessa noite, mas esse não deve ser o seu único ponto de contato com a palavra do Senhor. Essa pregação, ela precisa ser algo que vai despertar a sua curiosidade. Ela precisa ser algo que vai despertar algo dentro de você, que foi colocado pelo próprio Deus, e Ele estabeleceu isso antes mesmo que você existisse no ventre da sua mãe. Então, quando você ouve a pregação, quando você ouve a palavra de Deus, existe um versículo que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, existe uma fagulha, existe um pavio que ele tem que começar a fumegar dentro do nosso coração, porque essa fagulha, ela foi colocada pelo próprio Deus, e ela foi colocada pelo motivo que eu vou explicar para vocês através de outro versículo que diz: a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, quando a palavra do Senhor ela é pregada, aqueles que foram escolhidos dentre aqueles que foram chamados são despertados pela palavra de Deus. Então existem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, mas não vão sentir nada. Por quê? Porque elas deram conta de matar o Espírito Santo dentro delas. O Espírito Santo, ele foi dado a todos, mas existe na palavra do Senhor um versículo que explica que existe um pecado sem perdão: o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém vai dizer assim: irmão, eu estou preocupado, porque eu não sei se eu pequei ou não contra o Espírito Santo. Então talvez eu tenha pecado, e eu estou preocupado, porque Deus não fala comigo, porque eu sinto uma aflição. Mas entendendo a palavra do Senhor, o simples fato de alguém se preocupar em ter ou não pecado contra o Espírito Santo já é um sinal
sinal de que não pecou. Porque alguém que peca contra o Espírito Santo não tem condições de se preocupar em ter pecado contra o Espírito Santo ou não. Porque aquele que vai pecar, o que é o pecado contra o Espírito Santo que o Senhor Jesus explica? Ele diz isso num dia em que os fariseus olham para Jesus, Jesus expulsou demônios, e eles olham para Jesus e dizem: ele não expulsou demônios pelo poder de Deus, ele tem demônio na vida dele, e pelos demônios ele fez com chave para os demônios saírem. E Jesus diz: como que demônio vai expulsar demônio? E aí Jesus diz: eu vos digo que aquele que pecar contra o Espírito Santo perderá a sua salvação. Então o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás uma obra feita por Deus. É por isso que eu preciso tomar cuidado quando tiver alguém profetizando, para mim não me levantar contra alguém que está falando pela boca de Deus, porque eu vou pecar contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado contra o ministério, contra o trabalho de alguém que foi chamado por Deus. Era isso que Jesus estava fazendo, o santo trabalho de Deus. E alguém vai se levantar contra o trabalho de Deus, e por causa disso vai perder a sua salvação. Então pessoas que não têm mais salvação, quando a palavra do Senhor for pregada, elas não vão sentir nada, porque para elas é como para Satanás, é lago de fogo, é um cadáver que anda. Mas existem pessoas que quando a palavra do Senhor for pregada, vai despertar algo que não pode ser despertado pelo homem nem pela mulher. Quando a canção do Senhor for entoada, está escrito que o nosso Deus habita no meio dos louvores. Entre os louvores habita o Rei que venceu e que sempre reinará. Ele habita no meio dos louvores, é o que está escrito. Ele diz: passarão os céus e a terra, o Senhor Jesus disse, mas as minhas palavras não passarão. Então existem dois caminhos pelos quais aqueles que são dele serão chamados por ele. Talvez existam outros, mas eu quero destacar dois hoje: pelos louvores e pela palavra. Ah, meus irmãos, é algo inexplicável. Quantas pessoas receberam o chamado do Senhor por um hino que estavam escutando no rádio, por uma palavra sendo pregada, talvez numa praça pública, talvez passando na frente de uma igreja. Irmãos, eu tenho total certeza que o Senhor vai usar os menores pecadores dessa terra para pregarem a sua palavra, porque não haverá dúvidas que é o Senhor que está falando pela boca dos pequeninos. Quando a palavra do Senhor é pregada, vai fumegar no coração daquele que ainda tem Deus, que ainda tem o Espírito Santo que foi dado antes que esse mundo fosse criado. E para que essas coisas vão acontecer? Para que se levante o exército de Deus sobre a face da terra e faça o santo trabalho do Senhor. E qual é esse santo trabalho? Nós vivemos num mundo onde se mata, se rouba, se prostitui, se trai. E o santo trabalho de Deus não é convencer as pessoas através das palavras, mas é pregar com a própria vida. É pregar aguentando as lutas e aguentando as provações, mas não em sofrimento, mas em alegria de saber que esse é o santo trabalho de Deus. É a semeadura da obediência, glória a Deus. É assim que a palavra do Senhor é pregada. A palavra do Senhor é pregada pelo testemunho, pelo convívio, pela transformação, pela libertação, pela conversão. O que é conversão? A gente ouve tanto, né? Às vezes na pregação, conversão. Às vezes tem até um jargão que anos atrás era usado, hoje eu não vejo mais tanto, mas era tão famoso que eu acho que a igreja vai reconhecer quando eu falar. Quando algum irmão tinha alguma divergência com outro irmão dentro da igreja, olhava para o irmão e falava: vai se converter. Alguém lembra disso?
precisa se converter, está faltando é conversão na sua vida. O que é conversão? Mudança de rota. Se eu chegar aqui na esquina, meu irmão, tem uma encruzilhada, ou eu desço para a direita ou eu subo para a esquerda. Na hora que eu descer para a direita, segundo o dizer do trânsito, eu estou convertendo à direita, ou eu estou convertendo à esquerda. Logo, a conversão é mudança de caminho. Eu estava indo para o inferno, aí eu converti e agora eu estou indo para o céu. Quem aqui entendeu? E essa transformação é de dentro para fora. E não existe transformação imediata. Não existe transformação de fora para dentro. E não existe transformação que eu transforme alguém. Existe uma relação entre eu e Deus que vai determinar se haverá ou não salvação na minha vida. Porque a salvação, ela é de graça, ela é pela graça e ela é dom de Deus. Mas muitos de nós não seremos salvos porque abriremos mão da nossa salvação. Satanás, que é o inimigo das nossas almas, não pode nos tirar o direito de herdar o reino dos céus, mas ele lutará para nos convencer de abrir mão desse direito. Esse é o trabalho de Satanás. É por isso que ele vai matar, roubar, destruir. Não se engane, o diabo ele não tem um corpo. É por isso que o diabo não mata logo aqueles que são dele, porque ele precisa dessas pessoas para alcançar outras pessoas. Ele não alcança outra pessoa com árvores, ele não alcança outras pessoas com papéis, ele alcança outras pessoas com pessoas. Não à toa está escrito no livro do Apocalipse: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E outro versículo no Apocalipse: o reino do céu ele é tomado à força. Aquele que não usar de força, este não herdará o reino dos céus. E nós temos aqui: não se engane. Nos Gálatas, o apóstolo Paulo está falando com a igreja que está na Galácia. Ele está explicando para eles. O que ele está explicando? O caminho para o céu. Repita isso comigo. Qual é o caminho para o céu? Irmão, nós precisamos aprender esse caminho. Porque tudo que eu aprendo, depois que eu aprendi, ninguém tira de mim. Eu comecei essa pregação dizendo que o processo de aprendizado é um processo duro, é um processo que remete à desistência, mas é um processo necessário, um processo inclusive no qual está empregado a palavra de Deus. Nós temos que aprender sobre a palavra de Deus, e aprender sobre a palavra de Deus é um processo. Todas as vezes que você pegar a palavra de Deus para abrir e falar: agora eu vou ler, meus irmãos, tão certo como essa luz ilumina esse salão, vai te dar sono. Vai chegar uma mensagem no seu celular, você vai lembrar de alguma coisa que você precisa fazer, porque existem forças espirituais que não querem que você tenha conhecimento de Deus. Porque uma vez que você conhece de Deus, você passa a ser liberto. E o que o apóstolo Paulo está mandando para a igreja que está na Galácia, ele está mandando a palavra de Deus. E é um processo tão poderoso que aquela carta que ele mandou para aquela igreja está sendo enviada para essa igreja aqui nessa noite. E um trecho dessa carta está sendo direcionada para alguns corações que ele identificou que são dele, porque ele só se comunica com aqueles que são dele, ele só corrige aqueles que são dele. Tem gente que fica triste quando a palavra é de conversão. Eu não ia falar isso. Tem gente que fica triste quando eu espero que Deus fale alguma coisa e Deus não fala nada, ou quando eu espero que Deus me console
Irmão, ninguém vai pegar mais no pé de alguém do que um pai, do que uma mãe. Não à toa, às vezes a gente vê famílias que são maiores e tem um ditado entre as famílias que diz assim, que o avô e a avó é para estragar mesmo, quem tem que educar é o pai e a mãe, é assim, não é? O pai e a mãe vai ter aquele papel de chamar atenção, dar bronca, pôr castigo, confrontar, brigar e ir atrás e não concordar e mostrar que está errado. E aí o filho adolescente olha para o pai, olha para a mãe e fala, você me odeia e não sei o que, não sei o que mais, e aquela briga. E aí passam-se os anos, todo mundo olha para trás e fala, graças a Deus por aquela palmada, obrigado pela bronca, fez sentido, mostrou o caminho. Assim é o nosso Deus. Todos aqueles que se aproximarem dele vão ter palavra de correção. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te corrige, mais Ele manda a palavra de correção, mais Ele desentorta as tuas veredas, mais Ele cinge os teus lombos com a verdade, mais Ele coloca a palavra dele no teu coração, mais Ele olha você chorando e não te consola, porque Ele sabe que a tua lágrima tocando o chão está te melhorando, está te forjando, está te levantando, está te fortalecendo, está te prevenindo, está te forçando a melhorar, está te forçando a pensar, está te tornando mais inteligente, mais imune às afrontas e às ciladas de Satanás. Então Ele passa junto com você, mas Ele não te impede de passar. Alguém aqui está aflito, alguém aqui está atônito, está dizendo, irmão, já ataram os meus pulsos, já aqueceu o forno 7 vezes do que o normal, já está tudo certo para que eu seja jogado no forno de fogo ardente, e aí você quer a palavra dizendo, Deus vai te libertar, você não vai entrar no forno. Não, meu irmão, eu estou aqui para te pregar a verdade, ainda que você tenha que entrar dentro desse forno, se Deus é contigo, Ele vai entrar junto com você, mas você vai ter que passar por esse vale, porque Ele vai mostrar o quanto o poder de Deus é necessário na tua vida. Mesmo não querendo enfrentar situações, a nossa fé precisa alcançar o seguinte: Senhor, eu não quero passar por isso, mas se eu tiver que passar, passa comigo. Essa tem que ter a tua oração. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Alguém aqui está orando a Deus e está dizendo, Senhor, não deixa acontecer isso, Senhor, não deixa acontecer aquilo, Senhor, não deixa acontecer aquilo outro, e o Senhor está dizendo, muda a tua oração e começa a orar, a oração do Getsemane. Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas em todo tempo, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Jesus não queria passar por aqui, mas a nossa vontade nos engana, porque a nossa visão é limitada. A igreja da Galácia estava passando por situações que traziam questionamento. Mas se Deus é com a gente, por que está tendo levante? Aí o apóstolo Paulo vem corrigir. Não, a pergunta não tem que ser se Deus é com a gente, por que está havendo levante? Não tem que ter pergunta, tem que ter a certeza. O levante está vindo porque Deus é com a gente. Quem ouviu o que eu preguei aqui nessa noite? Irmão, o filho do diabo não passa afronta não. Sabe por quê? Porque quando a afronta vem, ele rebate. Quem passa afronta é filho de Deus, que tem que ouvir a afronta e ficar quieto, porque a vingança pertence a Deus e não a ele. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? E eu não estou falando aqui que quando a afronta vier, Deus vai se vingar do teu inimigo. Pode ser que ele se vingue ou pode ser
porque pertence a Ele a vingança, e não a mim nem a você. Então nós não podemos nem desejar vingança. Nós temos que colocar no lugar do desejo de vingança a fé no Filho de Deus. Eu não sei se eu mereço essa afronta que está vindo. Às vezes eu afrontei alguém do jeito que eu estou afrontando, e Deus só está permitindo eu comer daquilo que eu servi para alguém. Olha como que a fé nos remete para um lugar onde a vida fica menos difícil. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está ensinando aquelas pessoas. E na altura do versículo 7, do capítulo 6, ele começa: não vos enganeis. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque o que o homem semear, isso também colherá. Irmãos, a colheita, ela é algo que nós fazemos no nosso dia a dia. Já teve algum episódio na sua vida que você falou assim: agora eu vou mudar, agora ninguém mais me faz de besta? Alguém já fez isso? Agora ninguém mais passa perto em mim, agora vai ser diferente. Não passa uma semana, o golpe vem e você cai. Começou o ano agora há pouco. Aí as resoluções de começo de ano: agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou ir lá, agora eu vou ir acunar, agora não sei o quê. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 8 de fevereiro de 2026. Até agora, irmão, você pode ter a vontade que for, pode ser a maior vontade do mundo, a vontade sozinha não faz nada. O que faz as coisas acontecerem e se moverem nas nossas vidas? Eu comecei essa pregação falando sobre processo, sim ou não? Processo de aprendizado, sim ou não? O que faz as coisas se moverem e acontecerem nas nossas vidas? Processos. Processos. Você já nasceu desse tamanho que você está? Quando você nasceu, você dependia, uma pessoa não dava conta. Você precisou de uma rede de gente só para você não morrer. Você já parou para pensar o quanto a gente é dependente de pelo menos um ser humano depois que a gente está aqui nessa terra? Irmão, o bebê dá em média 1000, ele cai 1000 vezes em média antes de dar o primeiro passo. É 1000 vezes que a mãe tem que ver a criança quebrando a cara no chão. E para quem olha dá agonia para ele dar o primeiro passo. A gente chega nessa terra, meu irmão, a gente não tem nada. O que a gente tem é pela misericórdia de Deus, que colocou misericórdia no coração de alguém, que não colocou a gente numa lixeira, que não colocou a gente na porta da casa de alguém. Você já parou para pensar? Tem gente aqui que tem problema com família, com pai, com mãe. Meu irmão, se ela te criou, dá glória a Deus. Quem é que está ouvindo o que eu preguei? Você dependia para comer, para dormir, para tudo. Mas no dia que você nasceu, o que começou na minha e na tua vida? Um processo. Uma coisa de cada vez. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Você quer começar coisas grandes na tua vida, coisas que eu coloquei no teu coração. Quantos aqui ouviram essa palavra? Igreja, não se engane. O mundo jaz no maligno. Nós somos incapazes de querer coisas boas até mesmo para a nossa vida. Tudo que você quer de bom, tudo que você quer que for perfeito, tudo que você quer que for agradável, foi Deus que colocou no teu coração.
Eu quero melhorar de vida, eu quero ter mais saúde, eu quero aumentar os recursos da minha família, eu quero servir a Deus de coração. Nós não somos capazes de desejar essas coisas, e se esse desejo está ardendo no seu coração, é porque Deus colocou ele aí dentro de você. Essa vontade de vencer, essa vontade de fazer a diferença. A palavra do Senhor diz que tinha uma profetisa chamada Débora. Aquela mulher tinha aproximadamente 90 anos de idade no dia que Deus entregou uma guerra nas mãos dela em vitória para Israel. E Deus colocou no coração dela o desejo de ir à frente de Baraque e orar enquanto o exército descia a montanha, enquanto Deus dava a vitória para aquele. Eu não sei qual é a tua idade, eu não sei qual é o lugar que você mora, eu não sei quais são as suas limitações, mas se Deus colocou um desejo bom no teu coração, meu irmão, se não for matar, se não for roubar, se não for destruir, se não for perseguir, se não for nenhuma dessas coisas, se for desejo de crescer, de avançar, de fazer, é Deus que colocou. E quando acontecer na tua vida, o reino de Deus vai avançar, o nome do Senhor vai ser exaltado. Só que se Deus colocou esse desejo no teu coração, meu irmão, não vai alguém tocar tua campanha com um saco de dinheiro, não vai chegar uma mensagem que a tua vida. Não! Quando Deus coloca um desejo no nosso coração, a gente tem que estar disposto a passar por um processo. Sabe esse desejo que o Senhor colocou no seu coração? Ele é um recém-nascido. Você precisa alimentar ele. Você precisa dar banho nele, você precisa cuidar dele, ele vai dar trabalho. Porque enquanto seres humanos nós temos a capacidade de nos acomodar a qualquer situação. Seja ela ruim como for, a nossa mente ela se adapta. Só que quando Deus me dá um sonho, quando Deus me dá um desejo, toda aquela acomodação, toda aquela adaptação ela vai embora. Eu não consigo mais viver enquanto o sonho e o projeto de Deus não se cumpre na minha vida. A vida de Abraão não era ruim, mas Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda não te mostrei, mas eu ainda vou te mostrar. Então ele trocou uma vida muito ruim por uma vida, meu irmão. Ele trocou uma vida muito boa. Eu não posso nem dizer que era uma vida ruim, porque ele nem sabia o que ia acontecer. Entendeu o que eu estou pregando essa noite? Irmão, mas eu já estava acostumado com a minha vida do jeito que ela é. Agora eu estou querendo isso, estou querendo aquilo, estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo, estou querendo mexer aqui, estou querendo mudar ali. Irmão, é Deus. Repita isso comigo: é Deus. Aleluia. Tudo que chegar na tua vida para melhorar, para avançar, para crescer, vem do coração do Pai para o teu coração. Então o processo de a plantação, ela se dá através de um processo. Esse sonho, esse desejo que Deus colocou no teu coração é um recém-nascido, e você vai precisar alimentar, cuidar, trocar, acordar de madrugada para cuidar dele, defender ele de quem quer destruir ele. Então Deus colocou um desejo no seu coração, e agora você está com vontade de colocar isso em prática, mas existe uma força maligna que não quer deixar. Então quando eu ajo única e exclusivamente pela vontade, acontece algo que o mundo chama de fogo de palha. Deus colocou no meu coração que eu preciso cuidar de mim antes de cuidar dos outros. Deus me deu ovelhas, mas antes de cuidar das ovelhas que o Senhor me deu, eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? É alguém aqui que está dando com os ombros. Eu sou pastor, Deus, então essa palavra não é comigo. Deus não me deu ovelhas. Deus te deu ovelhas. Deus te deu ovelhas. Sabe quem são as ovelhas que Deus te deu? Aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus lá no teu trabalho. Sabe quais são as ovelhas que Deus te deu? Aqueles vizinhos seus que
saíram da igreja porque foram colocados para fora, mas eles olham a tua vida e eles viram Jesus na tua vida. Eles são suas ovelhas. Eles são a única Bíblia que eles têm. Você é a única Bíblia que eles têm acesso. Quem aqui ouviu o que eu estou pregando? Lá na casa dos teus parentes, lá em outra cidade, quando você chega lá uma vez por semana, uma vez por mês, para rever teus parentes, aquelas são as ovelhas do Senhor Jesus na tua vida. O Senhor Jesus vai se manifestar para eles através de você, através das palavras que saem da tua boca, através das vitórias que você vai alcançar, através das coisas que derem errado na sua vida, mas em nome de Jesus você não vai reagir mal. É assim que essas pessoas vão se achegar aos pés do Senhor. Então elas são as suas ovelhas. Então eu estou pregando aqui nessa noite para pastores e pastoras, pessoas chamadas por Deus, e quer queira, quer não, você tem responsabilidades no reino dos céus, porque o Senhor te chamou, e muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Tem alguém dizendo, mas eu não quero, meu irmão, o problema é seu. Se Deus tivesse que dar satisfação porque Ele chama alguém, porque Ele deixa de chamar alguém, Ele não seria Deus. Ele sabe muito mais do que nós. Durante essa palavra que eu estou ministrando essa noite, o Senhor repete em minha mente: processo. E o Senhor te deu uma revelação: eu preciso cuidar de mim antes de cuidar das ovelhas a quem o Senhor me enviou. E aí você foi com muita vontade para cuidar desse sonho, desse projeto que Deus te deu. E o que aconteceu com a vontade? Desapareceu. Só que todo grande projeto, ele nasce pequeno. Irmão, a única coisa que nasce grande é monstro. E monstro não existe. Deus pôs uma regra nessa terra. E a gente está debaixo dessa regra enquanto a gente estiver encarnado. Sabe qual que é a regra? Tudo que nascer nessa terra tem que nascer pequeno. Quem aqui ouviu comigo? Tem gente que já quer começar um projeto grande. O Senhor está falando, ei, se é projeto meu, tem que começar pequeno. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Você quer cuidar da sua saúde? Começa pequeno. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Tem gente aqui que Deus colocou um sonho, um desejo no seu coração. Eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ir atrás de quem conhece mais que eu para me aprender. Aí foi cheio de vontade, comprou um monte de livro, fez um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Logo no começo, logo na largada, parou, a vontade foi embora. Porque você quis começar grande. O processo da semeadura é um processo do dia a dia. Tudo que eu for fazer todo dia, meu irmão, tem que ser algo que eu consiga aos poucos incorporar na minha rotina. Todas as vezes que você vê alguém parece que fazendo algo que é muito difícil e aquela pessoa fazendo parece que é fácil, é porque ela é muito boa naquilo. Você entendeu o que eu preguei agora? Toda vez que você vê alguém fazendo algo que é extremamente difícil, mas aquela pessoa fazendo parece fácil, é porque ela é muito boa naquilo. E ninguém fica muito bom em nada sem praticar aquilo durante muito. Deus tem o poder até de antecipar os dias na tua vida. Até aquilo que é para demorar, Ele tem o poder de fazer acontecer rápido. Mas você tem que estar dentro da regra que Ele estabeleceu. A regra da humildade. Só quer fazer coisa grande, meu irmão, quem é soberbo. Porque quem é humilde, pega a semente e põe ela na terra com a fé que Deus vai dar o crescimento e vai tornar aquela semente algo grande. Alguém aqui ouviu? Por isso que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas, queridos, não se engane, Deus não se deixa tentar. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Só que para semear coisas boas, eu tenho que ser alguém que tem um coração.
Alguém já ouviu aquele... É um versículo, tá? A boca fala do que o coração está. Tem que limpar o coração. Porque enquanto o coração estiver corrompido, eu só vou plantar coisa ruim. E a plantação, meu irmão, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Se você plantar, depois que plantou, você vai colher, meu irmão. A sua opção é não plantar, ou plantar algo bom. E o que diz na sequência daquilo que a gente leu? Se você plantar coisas boas e não desistir, coisas maravilhosas você colherá. Glória a Deus. E nós também lemos na sequência: então, em todas as oportunidades que vocês tiverem, plantem coisas boas. Glória a Deus. Não desperdice a oportunidade de fazer o bem, mesmo que for para fazer o bem para alguém que te fez o mal. Por quê? Porque é uma oportunidade. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Mas se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Mas irmão, ela me fez mal, mas a lei não muda por causa disso. Se eu plantar o mal porque alguém me fez mal, então eu vou colher o mal duas vezes. Eu vou colher o mal de alguém que me fez mal, e eu vou colher o mal que eu plantei. Quem aqui ouviu o que eu preguei? Como que eu mudo a minha vida? Deixando as coisas velhas para trás e indo na direção do alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se você percebeu, mas eu acabei de recitar para você um versículo. Deixando para trás as coisas velhas e indo na direção do alvo. O alvo é Jesus. Então eu faço um convite para você aqui nessa noite. Faça uma plantação excelente. Pague o mal com o bem. Não perca uma oportunidade de ser gentil, de atender um pequenino do Senhor. Fique atento às oportunidades de semear o bem. Seja alguém contra-intuitivo. Meu irmão, o que é ser contra-intuitivo? Irmão, o que é intuitivo? Tem alguém aqui passando necessidade? Não é problema meu, eu vou cuidar da minha vida. O que é contra-intuitivo? Podia ser eu ali. Jesus pode estar me dando uma oportunidade de atender essa pessoa, essa demanda. Não é problema meu, mas eu vou entrar num problema que não é meu, porque um dia Jesus entrou num problema que não era dele e eu estou aqui hoje. Quantos ouviram essa palavra? Se Deus te deu condições, então faça. Tem gente aqui que Deus deu condições, e eu vou falar e o teu coração vai queimar agora. Se Ele não deu condições e o teu coração queimar, fica tranquilo que a condição Ele vai dar, porque Ele não avisa ninguém sem ter um propósito. Mas quando eu falo que já deu, é que para Deus tudo acontece ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Tem gente aqui que Deus já deu condição financeira. Então quando aparecer alguém necessitado, você vai fazer a boa obra e o bom trabalho de Deus. Quantos estão aqui ouvindo? Deus vai pôr no teu coração. Irmão, nem todo mundo a gente tem que colocar a mão na prova, mas tem gente que Deus fala lá de dentro para fora. Vai lá e resolve. Quem é que ouviu essa palavra? Tem gente aqui que Deus deu condição emocional de salvar a gente do precipício do suicídio com uma palavra. Quem é que ouviu o que eu estou pregando agora? Deus está pondo esse poder na tua boca e na hora certa você vai usar esse recurso. E a palavra do Senhor diz: aquele que salva uma alma vai cobrir uma multidão de pecados. Então, qual é a mensagem dessa noite? Fique atento às oportunidades, porque Deus não está cobrando nada daquilo que Ele te deu em abundância. Deus não está pedindo para que você use nada daquilo que Ele te deu, que é mais do que o suficiente, do que o que você precisa para você. Então você está transbordando na tua
Assim, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. As palmas são para Jesus.